Olá, amigos! Esta é a nossa sétima videoaula da disciplina Literatura Portuguesa 1. Como informei no nosso último encontro, hoje nós encerramos as discussões sobre a segunda fase da literatura portuguesa, chamada de humanismo. E o encerramento será exatamente sobre as discussões em torno do teatro de Gil Vicente, ou teatro vicentino. Ao término do nosso encontro, eu passarei para vocês o enunciado da nossa segunda atividade avaliativa, que deve ser enviada para o meu e-mail até o dia 6 de março. Portanto, vocês terão mais de um mês para realizar a tarefa. Então, sem mais delongas, vamos aí às discussões da nossa videoaula. Então, eu começo trazendo um epitáfio de Gil Vicente. Epitáfio é a inscrição que se coloca na tumba, né, na sepultura da pessoa. O epitáfio é preparado, claro, bem antes, né, e depois é colocado na sepultura. Então, o epitáfio de Gil Vicente, em forma de verso, diz o seguinte: eu vou aqui traduzindo já do português arcaico. O grande juízo esperando, faço aqui nesta morada, também da vida cansada, descansando. Pergunta-me quem fui eu, atenta bem para mim, porque tal fui como ti, e tal has de ser como eu. E pois tu a isto vem ao leitor de meu conselho, toma-me por teu espelho, olha-me e olha-te bem. Eu tenho aqui um outro verso, antes de trazer dados biográficos do autor, do Garcia de Rezende. Já falamos dele, né? Que foi o organizador do Cancioneiro Geral, que reúne a poesia palaciana dos anos 1400. Pois bem, Gil Vicente diz o seguinte a respeito, Garcia de Rezende diz o seguinte a respeito de Gil Vicente: e vimos singularmente fazer representações de estilo muito eloquente, de muito novas invenções e feitas por Gil Vicente. Ele foi o que inventou estucar e usou com mais graça e mais doutrina, posto que Juan dela ensina, o pastoril começou. Então ele está aqui dizendo que Gil Vicente constrói, né, o teatro português a partir de um espanhol chamado Juan dela ensina. Foi ele o grande espelho para Gil Vicente. Ok? Bom, quando nós vamos aos dados biográficos do Gil Vicente, ocorre algo que acontece com muitas figuras do tempo dele. O próprio Camões, né? São aquelas lacunas, aqueles vácuos na biografia. A respeito de Gil Vicente, não se tem certeza nem sobre a data de nascimento, nem de morte e nem mesmo o lugar onde ele nasceu. Então, algumas datas são mais aceitas, como 1465 para o nascimento, 1470 ou 1475, né? Essas datas são mais aceitas. Em relação ao lugar onde ele nasceu, pelo menos 3 cidades, né? Eu estou dizendo pelo menos porque são mais, disputam essa primazia de ter sido o berço do grande Gil Vicente: Barcelos, Guimarães e Lisboa. Mas outros pesquisadores apontam também Viseu, Coimbra e Aveiro. Em relação a Guimarães, conta a favor desta cidade o fato de, a época em que Gil Vicente nasceu, ser ali uma grande concentração de ourives, pessoas que trabalham com ouro. Porque há uma suspeita, depois nós vamos falar sobre isso, de que Gil Vicente, além de escritor, dramaturgo, foi também ourives. Então isso contaria em favor, né, de Guimarães. Já em relação às beiras, né, que são as comarcas que abrangem Viseu, Coimbra e Aveiro, entre outras, né? Em relação às beiras, favorecem os que defendem, sei lá, o berço de Gil Vicente, o fato de que a fala das personagens vicentinas são muito semelhantes às que dominam nessa região
de, de Portugal, ok? O certo é que, independente de onde ele tenha nascido, o que se sabe é que ele passou boa parte da vida dele entre Évora e Lisboa. Acredita-se que ele estudou em Salamanca, né, em Salamanca, da Espanha, e que veio para Lisboa devido à peste que tomava o norte. Morreu em lugar desconhecido, talvez em 1537, porque a partir desta data o seu nome desaparece dos documentos da época, né? Não há mais registro de novas obras, ok? Então, fica esta data e essas datas de 1465 para o nascimento, 1537 para a morte, e essa discussão em torno de que cidade ele nasceu. Eu trouxe para vocês aqui, eu não vou ler, mas eu trouxe para vocês uma cronologia, né? De ano a ano, o que aconteceu na vida dele, ok? Bom, em relação à discussão sobre o fato dele ter sido ou não um ourives, existe um documento de 4 de fevereiro de 1513 que registra a nomeação de um ourives chamado Gil Vicente para o cargo de mestre da balança na Casa da Moeda. Inclusive, a este ourives é atribuído uma peça muito bonita chamada Custódia de Belém. Eu tive cuidado de inserir uma imagem dessa peça. É uma peça realmente muito bonita, trabalhada a ouro, né? Tem uns personagens, umas miniaturas, né? Lembra uma catedral, uma torre, né? A parte superior tem uma cruz. Aliás, tem várias cruzes distribuídas na peça. É uma peça muito bonita, lembra um pouco um castiçal, né? Então, aí começa a discussão. Gil Vicente teria sido esse ourives que foi nomeado em 4 de fevereiro de 1513? Bom, a data bate, ok? Mas aí nós temos de um lado autores do peso de Teófilo Braga e Anselmo Bacamp Freire, que defendem que esse ourives é o mesmo Gil Vicente, e Camilo Castelo Branco, o romancista, e também Antônio José Saraiva contestam. Então você tem dois gigantes, ou dois pares de gigantes, cada um do lado aí dos argumentos, né, a favor ou contra. Vejamos o que cada um aponta, né? Bom, Antônio José Saraiva vai mostrar por que ele discorda dessa tese. Primeiro, Gil Vicente recebia mercês régias, né? Quer dizer, ele recebia uma ajuda. Isso era inadequado para um chefe de uma grande casa de orivesaria. Essa pessoa viveria dos próprios, né, do próprio sustento, do próprio trabalho. Ganhava-se muito bem. Outra, a formação de um ourives e de um dramaturgo era absolutamente diferente, né? É como, mal comparando, humanas e exatas, né? Então você tinha toda uma formação para artesania e mesterial, né? Formação que levava anos e anos. Então exigia-se uma dedicação integral. Então o Antônio Saraiva fez um levantamento e descobriu vários outros indivíduos da mesma época, na mesma região, com o nome de Gil Vicente. Era um nome absolutamente comum, né, naquela época, ok? Gil era um nome bastante comum e São Vicente era o padroeiro de Lisboa. Então daí vocês imaginem como haviam muitos Gil Vicentes, né, na época, ok? Então há essa discordância aí. Eu tendo a seguir o Antônio José Saraiva. Eu também acredito que não é o mesmo, né? São atividades absolutamente diferentes que requerem conhecimentos distintos, ok? Em relação ao dramaturgo Gil Vicente, que é o que nos interessa.
Até aqui estávamos falando do homem Gil Vicente, né? Vamos falar agora sobre o trabalho dele. Então, a primeira peça que ele representou foi em 8 de junho de 1502. Neste dia, nasceu o príncipe que seria o futuro Dom João III. Então ele é convidado para representar uma peça, né, nos aposentos da rainha Dona Maria I, né, a mãe do futuro Dom João III. Então ele preparou uma peça chamada O Alto da Visitação, em que ele fazia uma comparação dele com os reis magos, do príncipe com Jesus, né? Do mesmo jeito que os magos vieram visitar a criancinha, ele veio visitar também o rei Dom João. Então, a dona Leonor, que era a avó do menino, gostou muito da peça e pediu que ele a repetisse por ocasião do Natal. Haviam festas e ele... Só que ele aceitou, mas ele resolveu fazer uma nova peça, né? Uma outra peça. Então você tem o Alto da Visitação, que foi a primeira peça, né? Aliás, o Monólogo do Vaqueiro foi a primeira peça, né? Porque o Monólogo do Vaqueiro também é chamado de Alto da Visitação, daí essa confusão, né? Então, Alto da Visitação ou Monólogo do Vaqueiro é a primeira peça encenada em 1502, em junho, e em dezembro ele recita uma nova chamada Alto Pastoril Castelhano. Então, a partir daquela apresentação, Dona Leonor passa a ser a protetora dele. Significa financiar, né, e promover as festas para que ele apresentasse os seus textos. Depois que ele morreu, já antecipando, ele escreveu um pouco mais de 40 peças, 44. Então, depois que ele morreu, o filho dele reuniu as peças todas, né? Luiz Vicente, filho dele, reuniu as peças e organizou um livro chamado Compilação de Todas as Obras de Gil Vicente, que foi publicado em 1562, né? 1562. E aí esse livro é muito interessante porque ele divide as peças em grupos. Ok? Então, o livro 1, Obras de Devoção, que aí compreende os autos e os mistérios. Esses gêneros literários vinham da Idade Média, né? As peças de caráter religioso. O livro 2 chama-se de comédia. Quando ele chama livro, ele estava, na verdade, falando de seção do livro, né? Então, a primeira seção, chamada de livro 1, reúne obras de devoção, autos e mistérios. O livro 2, as comédias. O livro 3, as tragicomédias. O livro 4, as farsas. E o livro 5, obras miúdas. Ok? Então aqui eu tive o cuidado também de reunir aqui as principais peças dele, com a data de publicação, de apresentação, né? Que elas foram apresentadas pela primeira vez. E deixei algumas em vermelho, para vocês saberem que lá no final desses slides eu trago o resumo das peças. Para quem tem interesse de estudar Gil Vicente, há um site que traz toda a obra dele, né? Um site português. Eu acho que vou inserir aqui para vocês, eu vou inserir o link para quem tiver interesse de visitar as peças dele. Eu vou mandar para vocês também um texto que eu fiz, um artigo que publiquei há algum tempo, falando sobre a obra do Gil Vicente, mais exatamente os autos. Então eu vou mandar esse artigo para vocês. E vou mandar também uma versão que eu fiz do Alto da Barca do Inferno, que é a peça mais conhecida dele. Eu coloquei em cordel. Então eu vou mandar também para vocês aí, tá bom? Bom,
Então, voltando aqui. Então, 1502, Monólogo do Vaqueiro ou Alto da Visitação. No mesmo ano, Alto Pastoril Castelhano. 1503, Alto dos Reis Magos. E aí vai seguindo, não é? Vai seguindo. 1502, O Velho da Horta. Eu trouxe também um resumo para vocês, vou falar daqui a pouco. A partir de 1517, você tem as 3 obras que compõem uma trilogia. Alto da Barca do Inferno, 1517. 1518, o Alto da Barca do Purgatório. 1519, o Alto da Barca da Glória. 1523, Farsa de Inês Pereira. Eu estou pulando aqui já algumas, tá? E aí vai seguindo até 1536, que é a última peça que se tem registro, que é Floresta de Enganos. Teria sido a última peça dele. Aqui não estão todas as peças, eu inclusive coloco cronologia das principais obras de Gil Vicente, ok? Bom, marcas do teatro popular vicentino. Ao colocar popular, eu já estou dando uma dica grande. Então, a obra do Gil Vicente tem, entre outras características, o fato de ter como referência, o ponto de partida, o teatro ibérico popular e religioso. Como eu falei, são conhecidas 44 peças, 17 em português, 11 em castelhano e 16 bilíngues. Então ele tem os autos, que tem a finalidade de divertir, moralizar e difundir a fé cristã, né? Os autos têm sempre um conteúdo religioso, seja visitando a Bíblia, seja trazendo um santo. Então o auto versa sobre assunto religioso. As faças são peças que visam o riso, né? E em geral são apenas um ato. Quer dizer, a cortina só abre uma vez. Cada vez que ela fecha e abre de novo, um novo ato se inaugura. Muitas vezes a abertura corresponde a uma mudança do cenário, né? E dependendo da peça, até de tempo. Você pode fazer uma peça que se estenda durante muito tempo, não é? Então as faças são peças que visam o riso e trazem assuntos do cotidiano, né? A obra dele visa, sobretudo, trazer uma crítica à sociedade do seu tempo. Então é uma obra que, por trás do primeiro plano, você tem lá atrás uma crítica do tempo. Então, mesmo que ele verse sobre um assunto distante no tempo, ele vai estar concentrado nos seus dias, né? Ele viaja no tempo apenas como uma máscara. Na verdade, ele está falando sobre o seu tempo e para os seus contemporâneos, né? A obra dele se baseia num lema latino que significa ridendo castigat mores, que significa em latim rindo se castiga os costumes. Então, através do riso, ele vai espicaçando, né? Ele vai dando agulhadas ali, apontando o dedo para as feridas do seu tempo. Então, através do cômico, ele provoca o riso e, ao mesmo tempo, denuncia os erros da classe social. Uma característica central na obra dele é a utilização de personagens tipo. O que é isso? São personagens que representam não apenas o indivíduo, mas todo um grupo social. Então você tem lá o padeiro, não é o padeiro só, são todos os padeiros. Aquele sapateiro representa todos os sapateiros, né? Então, se você pegar, por exemplo, a Alta Compadecida, você vê que os personagens também são mais ou menos assim, não é? Você tem lá o padre, você tem o cangaceiro, você tem o padeiro, né? Você tem lá o policial e por aí vai. Os personagens representam um grupo social.
Então, não é que todos os indivíduos que pertencem àquele grupo social tenham aquelas características, mas ele pega a média, como se via um sapateiro na época. Quando a gente for ao alto da barca do inferno, nós vamos ver que a percepção que eles tinham eram de pessoas que enganavam. Por exemplo, faziam um sapato com material de menor valor e cobrava como se se o material fosse de uma qualidade melhor. Estou dando apenas um exemplo. Então os personagens deles são tipos. Quando estavam assistindo a peça, sabiam que ali era a representação não apenas de um rei, mas de todos os reis. Não apenas de um padre, mas de todo o corpo religioso da igreja. Ok? Então você tem lá os personagens tirados. Muitos deles não têm nome. São conhecidos apenas pela função social que ele exerce. Então, quando a gente chegar lá no alto da barca do inferno, nós vamos ver que os personagens são a alcoviteira, o fidalgo, o parvo, o padre, etc. O ponto mais forte de Gil Vicente está exatamente na criação de tipos humanos, né? Ele cria uma verdadeira galeria de personagens que ficaram célebres, como o velho apaixonado, a alcoviteira. Já a alcoviteira vem de alcova, numa época que não existiam motéis, casas de encontro dos amantes, né? Então essa mulher se encarregava de arranjar lugares para os amantes se encontrarem e ganhava, claro, com isso. Mais do que arranjar lugares para o encontro, ela também vendia remédios que podiam melhorar a potência sexual, a libido, coisas que o valham. E até oferecia mulheres também. Em sua obra, a celebração da linguagem popular. Então, as palavras que o povo utilizava, não é? As, entre aspas, gírias do seu tempo, ok? Então, por isso o teatro dele é popular. Além de trazer a percepção a partir do povo, ele também traz essa linguagem, a celebração da linguagem, dos costumes, das crenças do povo. Há quem defenda, não sem razão, que há algo de platonismo, influência de Platão na obra de Gil Vicente. Como assim? Gil Vicente imaginava um mundo ideal e ele ia contrastar aquela sociedade que ele estava representando com esse mundo ideal. Então há essa vertente platônica no sentido de querer que a obra dele se visse para que as pessoas olhassem para esse mundo ideal, como seria esse mundo se as pessoas se regrassem, né? Cumprissem os ditames religiosos do seu tempo, né? Então existe um mundo bom e existe um mundo mau. Em geral, os personagens que insistem em viver regrado pelas leis desse mundo mau são punidas, né, no texto. Então há esse componente moralizador, ok? Bom, é importante entender que Gil Vicente está na fronteira de dois mundos. O mundo medieval, o humanismo está dentro do medievalismo, né? Então ele está entre o classicismo e o humanismo, né? Então, quando chegar ao classicismo, aquilo que o humanismo começou a esboçar, que era o antropocentrismo, tomando o lugar do teocentrismo, isso vai se efetivar de verdade no classicismo. Então ele está na fronteira desse mundo. Então ele ora se inclina para o medievalismo, ora ele já antecipa o que vai ser o classicismo. E é exatamente esse o argumento que eu utilizei para escrever o meu artigo que vou mandar para vocês. Porque muito embora nos autos ele esteja com o olhar voltado para o além mundo, né? Depois da morte, o sobrenatural, na verdade ele utiliza isso apenas como um pretexto para falar do terreno. Ele fica gravitando
entre o sobrenatural, o além-mundo e este mundo aqui nosso, cheio de defeitos, né? Ele fica passeando entre esses dois mundos, ok? Então, você, ao mesmo tempo que tem elementos da religiosidade, como anjos, demônios, padres, né? Você também tem questões eminentemente terrenas, criticando os desvios morais do seu tempo. Em relação aos defeitos, há quem apontem a ausência de profundidade psicológica dos seus personagens. Dizendo de outro modo, são personagens planos. Um autor que vai produzir mais ou menos no mesmo tempo, que é Shakespeare, ele já vai fazer um teatro totalmente diferente. Um teatro em que o mundo interior dos personagens esse mundo é profundo, né? O ser se acha dividido em luta contra si mesmo. Aqui nós temos os personagens em luta com elementos externos a ele, ok? Com as convenções desse tempo e tal, a luta entre os seus interesses e os impedimentos que a sociedade coloca, né, impõe a ele, ok? Então você vê, por exemplo, só para dar um exemplo, Hamlet, de Shakespeare. Hamlet suspeita que o tio matou o pai dele, Hamlet, matou o próprio irmão, portanto, para assumir o trono dele. E aí ele pensa em vingar a morte do pai. O pai aparece em forma de fantasma e diz que foi ele mesmo, o tio, que o envenenou, colocou no ouvido dele o veneno.